3 passos para definir o abdômen de maneira rápida. Antes de começar esse vídeo, time, lembrem-se que rápido e devagar depende do ponto de vista. Eu posso achar rápido definir o abdômen em 3 meses, mas alguns de vocês pode ser que achem que isso é devagar. Ao mesmo tempo que eu posso assumir que perder barriga e definir o abdômen em 1 ano é relativamente rápido, só que para muita gente pode ser devagar. O que eu vou passar para vocês nesse vídeo são estratégias em 3 pilares que vão otimizar a diminuição da barriga para aumentar a definição abdominal. Fiquem até o final e não se esqueçam, antes da vinheta é sempre bom vocês já deixarem a inscrição ativa e o sininho acionado para vocês receberem as notificações. Vamos nessa! Antes de tudo, meu nome é Henrique de Mauro, eu sou criador da assessoria TDM, assessoria que atende de maneira online pessoas que querem uma transformação verdadeira e definitiva do corpo, assim como essas pessoas que entregaram credibilidade e confiança no nosso trabalho, no nosso produto e tiveram essas transformações. Quando se fala em definição abdominal, provavelmente já deve ter passado na cabeça de vocês que é preciso déficit calórico, porque é através dele que o corpo entende que ele precisa pegar a gordura que está acumulada na barriga ou no restante do corpo e utilizá-la como fonte energética. Então eu vou assumir que vocês já sabem que para diminuir a gordura corporal, para diminuir a gordura da barriga, para ter mais definição abdominal, antes de tudo é necessário estabelecer um bom déficit calórico. Só que dentro desse déficit calórico tem um elemento que é imprescindível, que ele é quase inegociável, que é o consumo ideal de proteínas. E aí que eu já posso trazer para vocês uma questão importante. A maioria das pessoas erram no consumo adequado de proteínas. Eu vou trazer o meu exemplo. Se eu quisesse definir o meu abdômen, trazer mais definição abdominal, eu começaria, obviamente, pelo déficit calórico. Só que o segundo passo, depois de calcular o déficit, depois de saber quanto de calorias eu preciso consumir para estar abaixo do que eu preciso, porque só assim eu vou perder gordura, eu iria direto para o cálculo de proteínas. E a gente tem uma margem desse cálculo. Eu posso consumir 2 gramas por quilo de peso, 2,1, 2,2, 2,3 até 3 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, eu tenho uma zona. Então, vocês precisam pensar em qual zona ela é mais cabível na situação de vocês. Pessoas que têm dificuldade de consumir proteína podem começar com 2 gramas por quilo, 2 kg de proteína por quilo é qualquer coisa, hein? Imagina? 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Agora, pessoas que têm mais facilidade, que vão suplementar, a gente pode ir até 3 gramas. E aí depois viria o cálculo da quantidade de carboidrato e de gordura, tá? Vamos pegar o meu exemplo para vocês entenderem? Eu estou pesando cerca de 84 quilos. Vou até fazer as contas aqui, ó. Se eu peso 84 quilos, eu vou fazer uma margem mínima, vezes 2 gramas de proteína por quilo de peso, eu vou consumir 188 gramas de proteínas no dia. E o mais interessante é que é legal fracionar essa quantidade de proteínas. Por quê? Quando você disponibiliza um bolo de proteínas de uma vez, imagina que eu consumisse isso de uma única vez, a capacidade de absorção do corpo, ou melhor dizendo, a chance dessa proteína ir para o lugar certo, ela vai ser diminuída. Então muita dessa proteína pode ser oxidada, não que ela não vai ser absorvida. A gente tem uma perda de proteína, mas a maioria dela é absorvida. Acontece que a gente tem um limite de usar essa proteína para construção de músculos e a gente precisa construir músculos para ter um abdômen definido. Se eu fracionar essa proteína, eu aumento a chance dessa proteína ser utilizada da forma adequada. Como eu fracionaria, se fosse o meu caso? Como geralmente eu faço com a galera da assessoria. No mínimo 4 refeições por dia já é muito bom. Então eu pegaria esses 168 e dividiria de forma homogênea por 4. Isso resultaria em 42 gramas de proteína por refeição. E aí a gente precisa lembrar de uma questão importante. Quando eu falo de 42 gramas de proteína, eu não estou falando de 42 gramas de frango, 42 gramas de carne, 42 gramas de whey, 42 gramas de ovo. Não. Por quê? A cada 100 gramas de frango eu tenho uma quantidade de proteína. Se esse frango ele for preparado de uma maneira bem seca, ou seja, o mais seca possível, onde ele perde muita água, ele fica até um frango bem seco mesmo, bem rígido,
ele pode chegar até 35 gramas a cada 100 gramas de frango. Então 100 gramas de frango nessa preparação, eu tenho 35 gramas de proteína. Quando o frango está mais úmido, aquele frango desfiado, um frango mais molhadinho, ele varia em 28 até 30 gramas de proteína a cada 100 gramas. Então é muito importante vocês saberem disso. E tem uma dica adicional que eu vou dar para vocês, que para a gente otimizar a absorção dessas proteínas e a utilização delas, as proteínas integrais elas devem ser predominantes na vida de vocês, nas refeições. Quais são as proteínas integrais? Ovos, carnes em geral, tanto frango, peixe, bovina, suína e até as proteínas dos vegetais, das leguminosas e dos cereais. Por exemplo, leguminosa, feijão, cereal, arroz. Elas são muito mais absorvíveis, ela tem uma capacidade de absorção maior em relação a proteínas líquidas. Quando você prepara um shake de whey, achando que você está batendo as metas de proteína, você tem que preparar esse shake de whey, caso for líquida, um shake líquido, já vou explicar isso para vocês, por que existe essa questão, vai se perder 30% das proteínas que estão naquele shake. Então se você está consumindo ali um shake que tem 40 gramas de proteína, vamos supor que você fez um shake bem robusto de proteína e tem 40 gramas de proteína mesmo lá, que você usou 50 gramas de whey para fazer e deu 40 gramas de proteína. Dessas 40 gramas de proteína, vocês vão perder 12 gramas. Ou seja, as proteínas que realmente serão absorvidas pelo corpo, em geral, elas estão em torno de 40 menos 12, 28 gramas. Então, de fato, são 28 gramas de proteína que serão absorvidas e utilizadas. O restante, ela é perdida. Só que quando você utiliza o whey para fazer receitas sólidas, essa perda diminui para 10%. Então, até a maneira com que vocês consomem o whey muda. E quanto pior a qualidade do whey, mais chance de se perder ele e menos chance de utilizar. E eu recomendo, caso vocês estejam buscando whey da Acácia, eles são parceiros aqui do canal e vocês podem utilizar o cupom TDM para ter 10% de desconto. E é um whey de alta qualidade que inclusive já vem com imunoglobulinas, que vai fazer com que o intestino de vocês fique com uma saúde melhor e aumente ainda mais a absorção do whey. Eu acho que essa informação é nova, né? O link para vocês comprarem o whey da Acácia fica aqui embaixo, assim como os outros links úteis. Mas a gente tem um segundo ponto agora para continuar o papo. E esse segundo ponto nos leva ao treino de abdômen. A maioria das pessoas, quando quer definir o abdômen, fica gastando muito tempo com outras atividades que gastam muitas calorias, não focam na musculação, e isso é um erro grotesco. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que o abdômen, ele é um músculo como qualquer outro do nosso corpo. E por que a gente não leva tão a sério o treino de abdômen como a gente leva a sério, por exemplo, o treino de peito, o treino de costas, um treino de glúteo, um treino de quadríceps, um treino de posterior? É necessário levar ele a sério. Por quê? Veja bem, as características musculares, ou melhor dizendo, a característica das fibras musculares do abdômen é muito similar a todos os outros músculos que a gente tem no corpo. O reto do abdômen, ele é dividido em 50% em média de fibras do tipo 1 e 50% em fibras do tipo 2. Isso significa que ele responde bem em margens de repetições medianas. Por isso que quando você ver ou quando você pensar em fazer, todos vocês aliás, né, uma quantidade exorbitante de repetições para melhorar a estética do abdômen, isso pode ser um erro muito grande, porque ele não tem uma característica de ser predominante, ou seja, não é 70%, 80% do abdômen em fibras do tipo 1, que são fibras que respondem bem a quantidades grandes de repetições. Não, é metade. Isso significa que a gente precisa ter uma margem de repetições que respeite as fibras do tipo 1 e uma outra margem de repetições que respeite as fibras do tipo 2. Ou seja, existem variações para a gente utilizar em repetições quando a gente fala do músculo abdominal. E essas variações elas podem ser de 8 até 25, 26, 30 reps, mas não muito mais do que isso. Haverá momentos onde vocês vão precisar trabalhar com mais carga. Haverá momentos que vocês vão ter que trabalhar com mais repetições, menos carga. Então, o músculo do abdômen deve ser treinado como qualquer outro músculo. E uma dica que eu posso sugerir para vocês que deixam o abdômen sempre por último no treino é coloquem o exercício abdominal antes de começar o treino de musculação. Isso vai dar dois benefícios para vocês. O primeiro é que vocês vão começar o treino de musculação com a região de centro mais estável e mais ativa, mesmo que vocês façam um bom treino de abdômen, 4, 6 séries de um exercício específico, ele não vai ter uma fadiga extremamente grande ao ponto de desestabilizar vocês em um levantamento terra, em um agachamento ou outro exercício que precisa de uma grande estabilidade de centro. E o segundo benefício é que vocês vão garantir que o abdômen seja feito. Porque chega no final do treino, o cansaço bate, muitos de vocês acabam o treino
e somem da academia. Deixa ele no começo que pode ajudar bastante. Sobre o terceiro ponto, a gente entra em suplementos. E aí existe uma quantidade gigantesca de suplementos. Já falei do whey como um recurso para otimizar o consumo de proteínas. Falei para vocês sobre a quantidade de proteínas, como dividir, é só vocês realizarem o cálculo. E por que o whey é importante vocês olharem com carinho no momento da preparação, porque boa parte dele é perdida. Agora tem uma questão importante sobre a suplementação que talvez vocês devam ficar um pouco mais de olhos abertos. Quando a gente vai pensar em suplementos para otimizar a diminuição de gordura, principalmente no abdômen, a gente pensa em quê? Termogênico e os pré-treinos no geral, correto? Beleza. Só que a gente esquece de lembrar de dois elementos importantes que otimizam a redução de gordura abdominal. Primeiro elemento, intestino. Segundo elemento, sono. Intestino. Quanto melhor for o bioma, a natureza desse intestino, as bactérias boas que existem nesse intestino, maior será a absorção desses nutrientes, a utilização desses nutrientes, a eliminação daquilo que não serve. E isso vai fazer com que todo o seu sistema orgânico, inclusive a resistência à insulina, que é um fenômeno que pode trazer uma queda da capacidade do corpo oxidar gordura, mobilizar gordura, vai ficar muito melhor, muito melhor. Então, olhar para o intestino talvez valha muito a pena. E a gente, na maioria das vezes, não olha para o intestino. E por que a gente precisa olhar para o intestino? Porque quando a gente aumenta o consumo de proteína, a gente diminui o fluxo intestinal, porque a proteína, ela é, entre o carboidrato e a gordura, o macronutriente mais difícil de digerir por completo e absorver. Leva muito tempo, a proteína precisa passar ali no intestino, ela vai ficar no intestino, e isso pode trazer uma utilização maior das bactérias boas para que a gente consiga absorver essa proteína. Então a gente vai colocar aí o intestino num trabalho aumentado quando a gente consome uma quantidade maior de proteína, que é o recomendado para a gente diminuir mais gordura do corpo e diminuir mais gordura do abdômen. Para isso, a gente pode utilizar um suplemento que talvez vocês nunca ouviram falar, que são os probióticos. De maneira natural, a gente consegue adquirir os probióticos. E os probióticos, eles estão geralmente nos iogurtes naturais. É mais fácil de adquirir ali nos iogurtes naturais. Só que nem sempre só os iogurtes vão suprir a necessidade. Então, se vocês têm fezes que não são avantajadas, não são macias, vocês não estão fazendo uma defecação frequente durante o dia, vocês não vão ao banheiro frequentemente, vocês estão com prisão de ventre ou intestino solto frequentemente, e se vocês se sentem inchados, com gases, são sinais de que pode ter um probleminha no intestino. O probiótico, ele entra aí como um recurso que vai potencializar a absorção dessa proteína, vai melhorar o fluxo intestinal e vai trazer uma saúde nesse intestino que vai refletir em todo esse processo que otimiza a utilização de gordura como fonte energética para ser reduzido a gordura do abdômen e aumentar a definição muscular, por incrível que pareça. Porque ele também tem uma íntima relação com a resistência à insulina. E quanto menor a resistência à insulina, mais chance vocês têm de pegar a gordura que está acumulada e utilizar ela como fonte energética e eliminar do corpo. E para fechar esse vídeo, eu vou falar do sono. Por quê? É importante vocês dormirem bem. O sono está relacionado a tudo aquilo que vai ser bem performado no outro dia. Desde a concentração até as escolhas alimentares e também ao nível, ou melhor dizendo, ao desempenho que vocês vão imprimir no treinamento. E tem um suplemento que é chamado melatonina e ele pode ajudar muito no sono. Só que tem uma questão, se vocês não tiverem a higiene do sono adequada, aí fica complicado, nem melatonina resolve. A recomendação da melatonina ela fica entre 3 a 5 miligramas para tomar antes de dormir, só que é recomendado utilizar a higiene do sono. E falando de higiene do sono, eu posso falar para vocês sobre essa estratégia, como higienizar o sono e usar essa higiene do sono ao favor no aumento do desempenho, aumento da queima de gordura, aumento da construção de massa muscular, melhora da cognição do outro dia, do dia que vocês acordarem. Se vocês querem esse vídeo, vocês deixam no comentário aí, vamos ver realmente se tem essa demanda. Eu considero construir um vídeo sobre higiene do sono voltado para essas questões tanto de estética, saúde e desempenho no geral. É isso, vou deixar um vídeo recomendado aqui para vocês, tá? Não se esqueçam, todos os suplementos que eu falei aqui, tanto do whey como probiótico e também o suplemento da melatonina, vocês encontram na Acácia, o link está aqui embaixo, cupom TDM para 10% de desconto. E a assessoria, caso vocês queiram ter resultados como aqueles que eu mostrei no começo do vídeo, aqueles antes e depois fantásticos, caso vocês queiram ser um antes e depois e aparecer aqui, a assessoria TDM
O link para assessoria, melhor dizendo, está aqui embaixo também. Eu fico por aqui, meu nome é Henrique de Mauro e a gente se vê no próximo vídeo.